Olá pessoal, sejam bem-vindos. E essa parte agora é sobre os atributos físicos do solo e, de novo, são noções, né? A física do solo é bastante profunda no seu conhecimento, na sua área de estudo. Existem disciplinas de física do solo e vocês vão ver mais para frente também, né? Vai ter a mecânica do solo que trata desses atributos. A gente vai ver aqui apenas as noções e caracterização básica. Algumas coisas a gente já viu, como cor, textura, estrutura do solo, até porosidade, né? A gente revê aqui de forma mais rápida, reforça algumas coisas e vê coisas novas como densidade de partículas, densidade do solo, que tem relação com a porosidade e a estabilidade de agregados. Então, alguns dessas variáveis aqui, elas são indicadores de qualidade do solo, indicadores de funcionamento, como o solo funciona para dentro das funções, né? Dentro do ecossistema, na verdade. Bom, a cor do solo a gente já tinha visto, né? Então, o vermelho, o solo vermelho, ou que dá a cor vermelha do solo, é a hematita, são óxidos de ferro, que mesmo em pequena quantidade pode tingir, entre aspas, o solo de vermelho. A goethita, que é o principal óxido que dá a cor amarela. Existem outros óxidos de ferro, né? A magnetita, a magnemita, ferridrita, mas os principais são esses dois para dar cor no solo, e em quantidade também, né? O vermelho e amarelo há uma mistura das duas, goethita e hematita, então dá a cor alaranjada. Aqui a anotação do matiz, né? O cinza, variando do branco para o preto, indica ambientes redutores de ferro. O preto, né, quanto mais escuro, então indica maior quantidade de matéria orgânica, e o mosqueado indica aquele hidromorfismo que gera mobilização e imobilização e concentração de ferro. Também pode ter de manganês, né? Então aqui o exemplo de um solo bastante vermelho, contendo hematita, né, um latossolo. Aqui um solo amarelado devido à goethita. Um acúmulo de matéria orgânica aqui na parte superficial do solo. Embaixo ele é cinza devido à redução do ferro. Isso a gente já viu, né? O mosqueado também a gente já viu. E fica aqui apenas para citar, né? Fazer parte aqui da cor do solo. E aí entramos em textura, que também já vimos. Então, é a distribuição relativa do tamanho das partículas, mas como faz parte da física do solo, a gente revê aqui, né? Aqui a relação do tamanho das partículas. A argila é menor que 2 micrômetros, bastante pequena. Qualquer partícula sólida menor que isso vai cair dentro de argila. Tem características coloidais, né, de coloide, de partículas pequenas que desenvolvem carga, então algumas características de coloide. Algumas não, são coloides, né? É importante para determinar a superfície específica do solo, então quanto menor a partícula, maior. Bom, e a textura ela é determinada em campo ou laboratório. No campo é no tato, precisa de muita experiência, né? Não é qualquer pessoa que consegue determinar no campo. Na mão, né? Então, se umedece um pouco de solo e fica manuseando ele, esfregando na mão, moldando, e a pessoa fica ali alguns minutos, né? Às vezes bastante tempo para até conseguir determinar a concentração. E muitas vezes é preciso, viu? Dependendo da pessoa, ela consegue com boa precisão. Na maior parte dos estudos, e é necessário sempre para determinar se atestar a textura é em laboratório, que se faz o método da pipeta, que é o mais usado. Como que é isso? Separa-se silt e argila por decantação e se separa silt e areia por decantação. A areia é medida em peneiras e as argilas elas ficam em suspensão na água. Então, e elas vão decantando de acordo com os tamanhos que elas se apresentam, né? E quanto menor o tamanho, mais lento ela vai decantando. E aí se coleta um pouco dessa suspensão em diferentes alturas depois de um determinado tempo. E aí, de acordo com a profundidade na coluna e o tempo, né, se determina o tamanho das partículas, comparando-se com curvas de determinação anterior. Aqui um exemplo de análise de textura, a gente já até tinha visto antes, né? Aqui a areia total, silt e argila. Aqui não foi determinada areia fina e areia grossa.
Mas a soma, aqui é gramas por quilo, a soma sempre dá 1000, né? 1000 gramas por quilo, 1 quilo por quilo, total aqui de quilos. E aí se a gente usar esses dados aqui, no triângulo textural, vamos entrar com esses dados, né? Ó, 725 de areia, onde que a gente entra aqui? Ó, porcentagem de areia, dá 72,5, tá? 725 aqui vai dar 72,5. Então, vai dar por aqui, ó, perto dos 70, né? E as linhas da areia são essas aqui, ó. Né? Então, ela sobe aqui, ó. Silt, 75, na verdade é 7,5%. Então, entre 0 e 10, ó, Silt está aqui. E o Silt são essas linhas que descem. Então, seria aqui, ó, descendo para cá, encontrando 72,5. E argila é 20%, que daria essa linha. Então, se a gente fizer a projeção, olha só aqui, ó. 72,5 de areia, por aqui, ó. 7,5 de silt e 20% de argila. Vai dar bem na linha aqui, ó, na transição entre franco arenoso e franco argila arenoso. Um solo bastante arenoso, né? Esse solo aqui, ele é daqui do Glória também. Tá lá perto da Vossoroca. Para quem não conhece, né? Tem uma Vossoroca na parte mais de baixo lá. Beleza, e a textura então tem a ver com a superfície específica, a gente consegue ver por meio desses blocos aqui, eles têm a mesma massa, mas o da direita tem muito mais superfície específica, porque abre-se essas arestas aqui, né, com esses lados. Então, como um exemplo, olha só, né, o tamanho de partículas, a areia varia bastante, de aproximadamente 0,01 metro quadrado por grama. A caulinita, que é aquele argilo mineral bastante comum em solos intemperizados, como os nossos latossolos, tem uma área superficial específica de aproximadamente 15 metros quadrados a cada grama. Já aquelas menores, como o óxido de ferro e a montemorillonita, que é menos intemperizada, até 800 metros quadrados por grama. É muito pequeno, então dá maior reatividade ao solo quanto mais partículas pequenas ele tiver. A textura é relativamente estável, então é difícil ela mudar com o tempo, né? Para ela mudar vai alguns anos, se ela tiver em mudança. É essencial para caracterizar o solo, por conta daquelas características, né? Das suas funções. Então ela ajuda a determinar a macroporosidade, a matéria orgânica, o teor. Quanto maior, mais grosseiro, quanto mais arenoso o solo, menor matéria orgânica, maior macroporosidade, menor microporosidade. E o argiloso é o inverso, né? Infiltração de água é mais fácil no solo arenoso. A reserva de água é maior no argiloso. Se o argiloso tiver uma estrutura granular em grumos, como alguns latossolos, esses grumos funcionam como areia, né? Como se fosse uma partícula do tamanho de areia, mas na verdade é um agregado de argilas. A infiltração pode ser alta também. Crescimento de raiz, a CTC, né? Quanto mais argiloso, a tendência é ter mais CTC. Porque tem mais superfície, né? Então, portanto, tem mais carga de superfície. O movimento de solutos nos arenosos em comparação com o argiloso, o movimento é muito mais rápido, porque ele tem mais macroporos. No argiloso tem menos. Isso, inclusive, de contaminantes. Suscetibilidade à compactação e erosão, a gente viu na aula de morfologia, tá? Se tiver dúvidas, confiram lá. Inclusive, já caiu na prova, né? A estrutura do solo, então, depois de textura, diz respeito ao arranjo das partículas e do espaço poroso entre elas, incluindo o tamanho, forma e arranjo dos agregados. É um conceito para a estrutura. A estrutura do solo pode existir sem ter agregado. É um agregado que é a junção das partículas, né, por um agente cimentante. Quando que não tem agregado? Por exemplo, quando a estrutura é maciça, é tão compacta que não tem. Ou então quando é grão solto. Por exemplo, em solos bastante arenosos, em solos de dunas, por exemplo. Solo de duna que eu falo assim, tem crescimento vegetal em cima, não é aquela duna dos lençóis maranhenses. Tem que ser um solo com planta. Na verdade, para ser solo tem que ter a planta dentro da definição. A estrutura vai depender da mineralogia e do teor de matéria orgânica. E quem determina a estrutura é a pedogênese.
Uma coisa interessante que a gente já viu isso em morfologia, né, é que os latossolos argilosos gibsíticos, que tem a gibsita, o que é a gibsita? É aquele mineral 0:1, é um óxido de alumínio, esse mineral. Tem carga positiva, né, CTA predominante. Ele forma uma microestrutura muito forte, no sentido que grãos de argila se agrupam em microagregados, e esses microagregados são de forte estabilidade e funcionam como grãos de areia. Então ele funciona como arenoso, né, a sua infiltração, mas com grande capacidade de retenção de água, maior do que os arenosos. A estrutura ela pode variar em relação à forma, tamanho e grau de desenvolvimento, como a gente já viu, né? Tem a granular, em blocos, laminar, cuneiforme, prismática, colunar. A granular no formato de grânulos é fácil de a gente encontrar, geralmente no horizonte superficial, olha aqui, ó, são grânulos e microgrânulos que a gente mal consegue ver a estrutura. Em blocos, e isso se dá por conta das argilas silicatadas, muitas terem a forma planar, e aí acaba ficando esses blocos. Com falta de, ou com menos matéria orgânica, então não fica com um formato tão arredondado. Além de que as forças de contração e expansão vão fazendo com que se formem essas faces mais retas, mais ou menos angulosas, né? Então tem blocos angulares, blocos subangulares. Olha aqui o exemplo de fotos de blocos, né? Blocos angulares. A estrutura colunar ou prismática, dada em situações específicas de dispersão de argila e acúmulo no horizonte subsuperficial. A infiltração de água aqui é bastante prejudicada dentro da estrutura, né? Ela vai infiltrar nessas rachaduras. Então, facilmente se satura de água aqui em cima e o risco de erosão é maior. Prismática, parecido com a colunar, mas ela é mais reta, seus ângulos aqui. E a laminar é mais rara, ela vem mais de compactação. Tem uma baixíssima capacidade de infiltração de água, pouca porosidade, assim como a colunar e a prismática. E agora a gente vê densidade de partículas. Então, a gente viu cor, textura que já havíamos visto em morfologia, estrutura também, né? E agora vamos ver densidade de partículas do solo e densidade do solo. Então, o que é densidade de partículas? Também dita como densidade dos sólidos do solo ou densidade real. Então, é a densidade das partículas, excetuando, você retira os poros, né? A densidade real das partículas. É dado por essa fórmula, então, a densidade de partículas é igual à massa das partículas dividido pelo volume ocupado pelas partículas. Então, nesse volume aqui, exclui-se o volume poroso, de água e ar. Tá? Então, ele vai representar como se fosse a média ponderada da densidade das partículas minerais e orgânicas. Geralmente varia de 2.300 a 2.900 quilos por metro cúbico, né? Quilo por 1.000 litros. Aqui poderia ser gramas por litro também, mesma coisa, né? Isso em solos minerais, aqueles solos que não são orgânicos. Para a gente comparar, o quartzo tem uma densidade aproximada de 2.650, então está entre aqui, ó, os valores, né, dos minerais. O quartzo é um dos minerais mais comuns. Quando o solo possui maior teor de óxido de ferro, a tendência é ele ter maior densidade de partículas, porque o óxido de ferro é mais pesado. Então a densidade de partículas do solo tende a ser maior. Um exemplo, a magnetita tem 5.200 kg por metro cúbico de densidade. É bem maior, às vezes mais que o dobro do que outros minerais. A matéria orgânica é o contrário do óxido de ferro. Quanto mais matéria orgânica, menor a densidade de partículas. Por quê? A matéria orgânica tem uma densidade menor, ou igual a 1.200 kg por metro cúbico. A determinação, como que é feito? Geralmente segue algum desses dois métodos, né? O método aqui do livro da Embrapa, que usa esses dois métodos aqui. Um usa água, o outro usa álcool, né? E basicamente eles veem quanto
do líquido é o volume do líquido que é deslocado pelas partículas do solo. Daí a gente tem a densidade do solo, né, que não é a densidade lá das partículas. É diferente. Aí, aqui se considera o volume dos poros. E ele tem relação mais íntima com a função do solo, porque ele conta com os poros, né? Os poros entram na conta. A fórmula de densidade, né? Só que no caso aqui é o volume total. Então é a massa de solo, ou a massa de sólidos, né? Pelo volume. A variação é grande, de orgânico aqui vai de 100, 100 e pouco, 150 quilos por metro cúbico a 2.000, quando ele está muito compactado. Mas é muito difícil chegar a 2 kg por litro, né? Olha um exemplo aqui que eu coloco. Ó, é uma série de estudos de solos que foram estudados pelos professores. Na verdade, quem estudou isso aqui foi o Grumman aqui, em 1960, mas esse documento que eu projeto aqui, ele é do Aleone mais um professor. E aqui a gente tem a densidade do solo e a densidade de partículas. Então a densidade de partículas não conta o volume ocupado por poros, e aqui sim, né? Então a maior parte dos solos, a densidade dele gira em torno de 1. Quando o solo tem uma densidade menor que 1, 1 kg por decímetro cúbico, ou 1.000 kg por metro cúbico, né, que está em quilos por metro cúbico, que seria 2, né? Então, a maior parte gira em torno disso. Quando ele está menor, é um solo bastante poroso. E a gente vê a porosidade aqui dele, que é maior, né? Quando ele está menor que 1. Mas são diretamente relacionados esses valores. E aqui a densidade de partículas ela não varia tanto. Ela depende das partículas, da mineralogia e do teor de matéria orgânica desses solos. Então é o seguinte, quanto maior a porosidade, maior o teor de matéria orgânica do solo, que é menos denso que as partículas minerais, menor a densidade do solo. Quanto maior o teor de areia, maior a densidade do solo, porque a areia tende a ser mais densa do que a argila. A forma de arranjo das estruturas dos agregados também influencia, porque influencia os poros. Então, a estrutura granular cria-se mais poros do que a estrutura em blocos. Então, a densidade é menor na estrutura granular do que naqueles solos com estrutura em blocos. E a estrutura colunar prismática é maior ainda, né? A densidade é maior nos horizontes, nos solos com esse tipo de estrutura. Um outro conceito que a gente coloca aqui é que a camada adensada no solo, quer dizer, uma camada que tem poucos poros porque ela é adensada, ela vem de processos pedogenéticos. Então, as argilas são depositadas de forma que diminuem a porosidade, e isso vem do processo pedogenético. Já a camada compactada é decorrente do uso humano, por meio de uso intensivo, de tráfego de máquinas, de animais e pessoas, que vão diminuindo os poros do solo e compactando. Por conta das funções, a densidade do solo é um bom indicador de qualidade do solo, porque indica indiretamente o potencial de entrada de água e de ar, trocas gasosas e crescimento de raízes. Quer dizer, quanto maior a densidade do solo, menor a entrada de água, de ar, infiltração de água, né? E menor ou mais difícil é o crescimento de raízes. Beleza? Vamos continuar, né? Tá terminando, tá, pessoal? A determinação tem dois métodos, o mais utilizado é a destrutiva. Então você pega uma amostra com anel cilíndrico ou volumétrico, uma amostra não deformada, você pega um anel metálico de alumínio geralmente e coloca no solo, né, vai martelando ele, marretando, até o solo ocupar lá dentro o cilindro, e depois se pesa somente o solo, né, o solo seco. Ou então se faz o método torrão impermeabilizado, que dá mais trabalho. Você pega qualquer torrão, pesa-se ele, depois se recobre ele com parafina para tampar os poros, pesa ele novamente para saber quantos parafina foi colocado, e aí coloca numa solução. E o volume que ele deslocar, pelo princípio de Arquimedes, você sabe o volume daquele torrão. E aí você tem já também o peso dele, se determina a densidade.
E tem a não destrutiva, que é feita no campo por meio de emissão de radiação, raio-x, né? São outros equipamentos que nos dão medidas mais indiretas. Não é muito utilizado, né? Mais utilizado é o anel ou cilindro volumétrico. Beleza, aí finalizando, a gente fala agora sobre porosidade e estabilidade de agregados. A gente já viu a cor, a textura, a estrutura do solo, as suas funções para a infiltração de água, para a troca de gases, assim como a densidade do solo, né? E agora diretamente gases e água em porosidade e depois estabilidade de agregados. Então, o que é a porosidade do solo? É simples, é o volume não ocupado por sólidos. E o que tem nesses volumes, então? Tem água e ar. Como que ele é calculado? A fórmula usa-se a partir da densidade do solo. Então, é 1 menos a densidade do solo sobre a densidade de partículas. Então, a densidade de sólido sobre densidade de partículas dá um valor do volume ocupado por sólidos. Aí, quando você tira de 1, você tem a relação de volumes. Eu já vou mostrar alguns resultados. Esses poros têm uma variedade muito grande de formas, tortuosidade e continuidade. Quem que dá isso é porque a parte sólida, que não é o poro, né? A parte sólida tem variedade de formas. Então, o que não é sólido é o poro, ele também vai ter essa variedade. Nesses poros, há entrada de água, de gases, entrada e saída, né, de gases, e constituem-se microsítios para a microbiota. Então, muitas das funções da microbiota se dá, ou se não todas, nesses microsítios. Cada microsítio pode funcionar como um microecossistema, com seu próprio pH, o seu próprio teor de matéria orgânica, de água, de umidade, de nutrientes e etc. Cada microsítio pode ser diferente. Então, os milhões de poros que existem no solo, eles podem ser diferentes entre si. E aí, isso propicia diferentes metabolismos no mesmo solo. Tá? Isso é encontrado há bastante tempo, se conhece essa questão da variabilidade de metabolismos no mesmo solo. E eles são classificados de acordo com o tamanho, os microporos até 50 micrômetros, e eles ajudam a reter a água, a ter a presença da microbiota como microsítio e também preservar a matéria orgânica. Por quê? Nesses poros desse tamanho, de até 50 microlitros, dificilmente a água sai dali, porque ela fica aderida às superfícies. Ele é tão pequeno que a adesão da superfície está ali próximo, né? A água dificilmente sai desses pontos, né? Teria que esquentar ou secar demais o solo. E aí a tendência é que o teor de oxigênio é menor. E aí o metabolismo anaeróbico ele pode prevalecer, a matéria orgânica ela não é tão degradada. Além do que a matéria orgânica ela fica protegida entre partículas, né? Mas aí não tem a ver com o microporo, mas sim com a agregação. E macroporos maior que 50 microlitros de tamanho facilita a infiltração de água, a água escorre por ele, né? Existe uma camada de água que fica aderida devido às forças de adesão, mas no meio do macroporo ele fica disponível para a água caminhar, né, em gravidade, ou também quando ela vai volatilizar. Por isso, se o solo não estiver saturado, não tiver problema de drenagem da água, né, vamos supor que tem um impedimento embaixo, uma rocha. Se não tiver esse impedimento, a água pode fluir livremente nesses macroporos, pode entrar e sair. Inclusive o ar também, então é responsável por trocas gasosas. É importante, portanto, o macroporo para a entrada de oxigênio, saída de CO2 e assim por diante. Há um exemplo aqui, eu peguei de um artigo científico, que ele mediu a densidade do solo, tá, ó, por volta de 1, né? Testou diferentes sistemas, não vem ao caso, mas só para a gente ter contato aqui com os valores. A porosidade total, metros cúbicos por metro cúbico. Aqui ele está dizendo o seguinte, aqui desse solo, 0,517 ou 51,7% do volume é ocupado por poros. Esse outro aqui é 50,5%. É a relação de 1 aqui.
E aí é dividido em microporosidade e macroporosidade. Então, a porosidade dada por partículas grosseiras, como areia, cria poros maiores, e os poros vão diminuindo conforme a gente caminha para a argila, que os poros são bem menores, a água fica aqui entre os espaços aderidos às partículas, mas o solo não ocorre dessa forma, né? O solo geralmente tem agregados, ele não é um empacotamento denso igual esse. Então, forma agregados, dentro, fora e entre agregados há os poros. A gente já viu isso aqui, né? Quanto maior a porosidade vai aumentando, a densidade do solo vai diminuindo, vai melhorando a entrada de água, de oxigênio e penetração de raízes também. Eu já tinha recomendado esse site dessa pesquisadora, né? E recomendo novamente. Tá aí os links, estão aí. E por último, a estabilidade de agregados. Então, o que é um agregado? É partículas que se agrupam com força maior do que a força de união com partículas vizinhas. Aí forma aqueles torrõezinhos. Ainda assim você consegue quebrar o agregado, né? Mas você precisa de mais força do que separar um agregado do outro. Tá, um conceito, a floculação significa agrupamento ou junção de partículas. E quem faz isso é a argila. Então a argila, junto com a matéria orgânica, vai agir para agregação. A floculação mais o agente cimentante formam o agregado. Assim como o agente físico, como hifas e raízes finas. Então, a estabilidade de agregado, ela mostra a distribuição de agregados estáveis na água de acordo com o tamanho. Ele vem, como que se determina isso? Se faz peneiramento úmido. Então, usa-se peneiras com diferentes malhas e há uma agitação na água e os agregados vão se separando de acordo com o tamanho nessas peneiras empilhadas. Eu vou mostrar fotos, tá? E aí, como o agregado não se desfaz na água, nessa agitação, é dito como agregados estáveis em água. E é um indicador importante do solo, porque quanto mais estável o agregado, até certo limite, indica um solo resistente à erosão, resistente à degradação da matéria orgânica, portanto, à conservação da matéria orgânica, e os agregados permitem a existência, eles formam poros, e a estabilidade faz com que eles sejam mantidos, né? Quanto maior a estabilidade, maior a manutenção dos poros. Pessoal, nesse ponto aqui eu vou mostrar para vocês, resumidamente, a análise da estabilidade de agregados. Eu peguei isso aqui desse comunicado técnico da Embrapa, que fala sobre o método que é mais utilizado para a determinação do agregado. Então, inicialmente coleta-se um monolito de 10 centímetros, então um cubo de solo de 10 centímetros é coletado, aqui eles estão colocando nesses potes, né? E aí leva para o laboratório. No laboratório ele é destorroado, mesmo assim ficam os agregados, né? Não pode colocar muita força, aos potes aqui. E aí empilha-se peneiras para o peneiramento seco. Inicialmente, aqui ó, as peneiras, aqui está uma malha mais grossa e aqui mais fina, né? A última aqui, ó. Os agregados que passarão da última vão cair nessa última vasilha. E aí depois de um tempo essa máquina vai agitar, mas ela agita com uma força que não é suficiente para quebrar o agregado, apenas para eles se separarem. Então você tem uma separação dos agregados secos, né, não úmidos, e depois disso você empilha as peneiras e faz uma agitação úmida. Então fica agitando aqui com água, né, e há uma separação. Aqueles agregados que não são estáveis em água vão se desmanchar e vão lá para baixo, tá? Então o que se tem no final é a estabilidade dos agregados em água. É um importante indicador de qualidade do solo. Pessoal, sobre noções de física do solo, de atributos físicos, a gente fica por aqui. Bons estudos!